Wagner Apolinário aqui, seguinte, eu quero estrear um quadro novo aqui neste canal. A ideia deste quadro é criar algo sem roteiro, sem nada. Simplesmente sentar, ligar a câmera aqui e bater um papo com você. Você que está ingressando no mercado digital ou você que já está há um tempo no mercado digital, está querendo escalar os seus resultados ou de repente está com dúvida, está com dificuldade. A ideia deste quadro é simplesmente interagir com você. Dentro desse quadro eu também vou pegar alguns pontos, alguns comentários e responder diretamente no vídeo. Esta é a ideia do quadro, ser um pouco mais natural, um pouco mais simples, com menos edição possível. Este é o objetivo. E no quadro de hoje eu trouxe um tema muito interessante. Eu estive, por exemplo, em uma reunião ontem de negócio e uma das pessoas levantou um ponto. Esse ponto foi: Wagner, por que algumas pessoas têm resultado no mercado digital e outras não têm resultado? Olhei no fundo do olho dele e simplesmente respondi com toda a sabedoria naquele exato momento. E eu gostaria de citar esses pontos aqui. Eu até anotei aqui. Como eu disse para vocês, a ideia desse quadro é ser bem natural, bem simples mesmo, sem corte, sem muito corte. A real é essa, com um corte ou outro vai ter. Então a ideia é ser um pouco mais simples. Pois bem, a gente sabe que no mercado digital você pode vender produtos como esse, encapsulado, infoprodutos, que é cursos em videoaulas ou algo do tipo, mentorias, consultorias e também e-books, que a gente chama de PLR. Só que a pergunta dele foi muito interessante. Diversas pessoas que começam no mercado por algum motivo, ela desiste. E o primeiro ponto que eu gostaria de citar, que foi o que eu falei para ele, muitas dessas pessoas, elas vêm por conta de uma falsa ilusão. Às vezes ela caiu numa cópia de um guru, onde a promessa era muito forte, prometendo rios e rios de dinheiro, e a pessoa associou aquilo com algo fácil de se fazer, quando na verdade é algo simples, porém não é fácil. Tem um trabalho árduo por trás. Fato é que você ganha dinheiro sim neste mercado, porque você está trabalhando com vendas. Então, na verdade, o marketing digital ele é só um meio, entende? O marketing digital ele não dá dinheiro. O que dá dinheiro é o que está por trás do marketing digital, que é a venda de produtos ou serviços, entende? Mas não é tão fácil assim. É um trabalho árduo e você precisa pagar o preço para acumular riqueza dentro desse meio. Mas fato é que essas pessoas vêm desiludidas, achando que é só clicar botão, é só programar campanha que vai cair um monte de comissão. Infelizmente, não é tão fácil assim. É um trabalho e na maioria das vezes a pessoa não leva isso a sério como trabalho. Aí entra o nosso segundo tópico. Segundo tópico que eu citei para ele. Muitas pessoas não têm sucesso nesse mercado porque encaram este mercado simplesmente como uma renda extra, uma renda alternativa. E por não ser uma renda principal, não ser algo ali que ele leva a sério para se tornar de repente a sua renda principal, ele faz quando dá. Ele simplesmente vai jogando de escanteio, se der eu faço, se não der eu não faço. E aí ele acaba não colhendo os resultados de imediato e ele se frustra com esse mercado. Então eu conheço muitas pessoas que se frustraram, pararam no meio do caminho justamente por isso, entende? E eu gosto muito de comparar isso com um processo de emagrecimento. Imagina a pessoa que está ali sobrepeso. A pessoa está anos e anos, de repente, desde quando nasceu, desde que se entende por gente, ela está sobrepeso. E aí ela cai numa cópia de que ela vai perder não sei quantos quilos, vai emagrecer, vai perder 40, 50 quilos em 30, 60 dias. E aí ela acaba não tendo aquele resultado, ela acaba se frustrando. Quando na verdade isso leva tempo, é um processo. Você precisa mudar primeiramente a mentalidade. Imagina o seguinte, a vida inteira você comendo errado, você não praticando exercício físico, você todo errado. E aí você acha que em 60 dias, em 30 dias, você vai mudar a tua mentalidade, você vai mudar a tua alimentação e simplesmente vai perder peso. Não é tão simples assim, existe um processo. No mercado digital não é diferente, é da mesma forma. E às vezes a pessoa vem desiludida, achando que só clicar botão, é só subir campanha, eu vou começar com uma renda extra e logo em seguida vai se tornar minha renda principal. Na maioria das vezes o problema principal é porque as pessoas não levam a sério isso aqui como um job, como um trabalho, entende? Mas não é esse job que vocês estão acostumados aí, que é da atualidade, não, é job de trabalho. Entendeu? Então é o seguinte, quando você entender que o marketing digital ele pode mudar a tua vida e a vida da tua geração, da tua família, cara, se você entender isso aqui, você vai levar esse negócio a sério. Então o que eu fico indignado neste tempo que eu tenho de mercado, e às vezes eu se deparo com isso, algumas pessoas comentando no meu direct, se você não me segue, vou deixar aqui o @, segue lá. E o que acontece é o seguinte, as pessoas falam, Wagner, eu tô tanto tempo no mercado, eu não consigo ter resultado, já tentei isso, tentei aquilo, tentei isso, tentei aquilo. E aí entra o nosso terceiro tópico. Essas pessoas não conseguem ter resultado, por quê? Porque ela fica pulando de galho em galho. Ela vê uma estratégia de X1, aí ela aplica. Aí ela não colhe o resultado que ela espera, ela vai lá e busca outra estratégia. Aí ela vê um vídeo, o cara ensinando alguma coisa de Mercado Livre, aí ela vai lá e quer aplicar Mercado Livre. Aí daqui a pouco ela vê Shopee, aí ela quer aplicar Shopee. Aí ela vê TikTok, aí ela quer aplicar TikTok. Aí ela se afilia a um produto de emagrecimento, porque tá vendo
vendendo muito, ela se afilia, começa a fazer todo o processo de emagrecimento, aí não tá tendo resultado, ela vê um produto de cabelo e ela vai lá e se afilia o produto de cabelo. Ah não, agora eu quero ser produtor. Aí ela entra no mercado de produção. Enfim, então ela tenta, só que ela nunca chega no final de nada, entendeu? É como se fosse a pessoa também no processo de emagrecimento, uma pessoa que quer ganhar peso ali. A pessoa, ela se matricula, mas ela vai uma vez a cada 15 dias. Ela vai colher o resultado que espera? Com certeza vai. Infelizmente vai. Ela vai colher aquilo que de fato ela não está plantando. Entendeu? Ou seja, nada. Então, eu quero que vocês entendam que o mais importante para você ter resultado neste mercado é você se adequar a uma única estratégia. Fique bom nessa estratégia. À medida que você ficar bom nessa estratégia, aí sim, você vai acumular capital. Desta forma, você vai começar a olhar novas estratégias. Estratégias de escalagem, estratégias de alavancagem. Simplesmente assim. Mas eu não conheço ninguém que se deu bem no mercado digital, principalmente lá no início, fazendo diversas estratégias ao mesmo tempo. Não dá certo, entendeu? O que você tem que fazer é focar numa única estratégia. Você quer tráfego pago? Você precisa de capital para isso. Vai tráfego direto? Precisa de capital. Então, foca somente em tráfego direto. Não, eu estou com pouco capital, pouca verba, eu quero tráfego para o WhatsApp. Fique bom no X1. Venda, aprenda a vender, entenda sobre gatilhos mentais, neurolinguística, entende a cabeça das pessoas, entendeu? Quebre objeções e assim você vai ficar muito bom. Ficando bom, acumulando capital, aí sim você vai para o tráfego direto ou contrata atendentes, enfim, escala a tua operação, entendeu? Ah, eu não tenho grana, eu quero começar, mas eu não tenho grana. A melhor forma é estratégia no orgânico, que também vai levar a pessoa para o X1. De qualquer forma, você vai ter que aprender e saber vender. Então já falamos de pessoas que infelizmente vêm com a falsa ilusão, achando que esse negócio é fácil. E não é fácil, é simples, mas não é fácil. Segundo, a pessoa não leva a sério como um trabalho, ela simplesmente encara como uma renda extra. Então ela faz quando der, então ela colhe na medida que ela está plantando, ou seja, ela não está plantando nada, quase nada, então vai colher quase nada, tá bom? O outro ponto é porque a pessoa fica pulando de galho em galho. Agora, o quarto ponto, que esse ponto aqui eu acho muito interessante também e que faz toda a diferença e é onde a maioria das pessoas param no meio do caminho, é a tal da comparação. A grama do vizinho sempre é mais verde e mais bonita. Eu vejo diversas pessoas paradas no mercado digital, pessoas de talentos, mas elas estão paradas porque elas ficam presas nas redes sociais o tempo inteiro, em TikTok, Instagram, Kawaii, em várias outras redes, vendo a vida alheia. E aí ela começa a se comparar. Pô, mano, fulano de tal começou no mesmo tempo que eu, já tenho um carro. Fulano de tal já conseguiu plaquinha. Fulano de tal conseguiu. E ela fica se comparando, ao ponto de ela falar, cara, esse mercado infelizmente não é pra mim, o mercado digital não é pra mim, eu vou virar CLT. Nada contra a CLT, eu acho que a gente precisa de muitas profissões que existem aí no mundo, mas existem caminhos mais simples de você acumular riqueza e ter um próprio negócio, ter uma empresa é uma delas, tá bom? Mas fato é que essas pessoas ficam o tempo inteiro se comparando e infelizmente não chega a lugar nenhum. Então eu recomendo que você pare de comparar, eu recomendo até que você faça um desafio e esse desafio ele consiste em você desinstalar todos os seus aplicativos de redes sociais para focar somente no teu business, somente no teu negócio. Faça esse desafio por 30 dias, 60 dias, 90 dias, que eu tenho certeza absoluta que você vai ter um resultado absurdo e você vai vir aqui me agradecer por isso. O quinto e último tópico, esse sem dúvida é onde separa os homens dos meninos. As pessoas querem resultados imediatos e aí é onde está a ilusão de muitos. Às vezes, ao se deparar com uma outra pessoa, vem também atrelado ao quarto tópico, ela vem se comparando ali com outras pessoas, só que ela não sabe a realidade de outra pessoa. Então, de repente, a pessoa tem caixa, tem capital, tem tempo, enfim. Tudo para ela, de repente, é um pouco mais simples, porque tem condições, e aí ela se compara e fica frustrada com este mercado. Então, querer resultados imediatos, eu acho que isso não rola. Eu acho que você tem que dar tempo ao tempo, tem que respeitar o processo. E na maioria das vezes as pessoas querem fazer algo hoje e colher no mesmo dia, quando na verdade ele deveria aprender com a natureza. Primeiro você planta e depois você tem que dar tempo para aquilo crescer, aquilo vai se tornar algo sólido, algo forte, vai gerar folhas, dessas folhas viram os frutos. Após os frutos, aí sim você vai ter a recompensa de um tempo lá atrás você ter dedicado a plantar aquele fruto, aquela árvore. Então, no mercado digital ou em qualquer outro negócio, não é diferente.
as pessoas têm que parar de querer resultados imediatos. Elas querem, na maioria das vezes, muito isso porque elas ficam se comparando com outras pessoas. A partir do momento que você se isolar, parar de se comparar com outras pessoas, eu tenho certeza absoluta que você vai parar de querer resultados imediatos e vai começar a focar no teu business, porque você vai entender que isso aqui é uma jornada para a vida. Você vai dedicar tempo nisso aqui, você vai ver que vai respeitar o processo e dar tempo ao tempo. E aí, consequentemente, você vai colher um bom resultado no tempo que for destinado a você, entende? Então, se você gostou desse tipo de quadro, deixa aí embaixo nos comentários sua dúvida, o que você gostaria que eu falasse, que será um prazer eu trazer esse tópico nos próximos vídeos. E eu quis inaugurar, na verdade, esse tópico aí, devido a essa dúvida que eu tive de um rapaz em uma das reuniões que a gente teve noturna. Então, eu achei muito interessante e realmente é a maior dificuldade de muitos. As pessoas param no mercado digital desacreditadas do mercado, elas param, né, ficam ao ponto de ficar desacreditadas deste mercado simplesmente por conta desses tópicos que eu citei. Foram os mesmos tópicos que eu falei para ele e eu quis trazer para vocês, porque de repente tem alguém aí, de repente tem você aí que está parado em algum desses tópicos aqui e isso está atrasando o teu resultado neste mercado. Então, faz uma autoanálise, faz um checklist ali da tua vida, vê se algum desses tópicos aqui você se enquadra, faça de tudo para eliminar e eu tenho certeza absoluta que você vai voltar daqui de repente 30, 60 dias ou 90 dias com uma resposta absurda de uma transformação que você teve na tua vida e eu gostaria de fazer parte disso. Então, se essa mensagem fez total sentido para você, não fique só com ela, compartilhe ela para outros amigos que também estejam na mesma caminhada que você, porque de repente essa mesma mensagem possa ajudar eles a mudarem de nível, tá certo? Conto com a colaboração de vocês. Valeu, até uma próxima aula. Fui!